Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos. Nos encontramos aqui mais uma vez, né? Para ler uma passagem da Bíblia, para ler a palavra de Deus, para colocar nossa fé em ação, para que Deus possa fortalecer a nossa fé, a nossa vida, os nossos passos na presença dEle, porque nós sabemos que não há outro caminho. Certa vez Jesus estava pregando, né, fazendo seu sermão, e começou a falar algumas palavras que pareciam umas palavras meio pesadas, meio difícil, né? E as pessoas começaram a sair, começaram a ir embora. Então, eles diziam: dura é esta palavra, né? Inclusive Pedro falou para Jesus: dura é essa palavra. E aí Jesus disse para Pedro: quereis ir vós também? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens a palavra da vida eterna. Então, ainda que a palavra seja difícil, né? Ainda que a Bíblia aqui, ó, traga alguma coisinha meio difícil pra gente, exija de nós alguma coisa meio difícil, mas a gente vai para onde? Para onde que nós vamos ir? Qual caminho nós vamos seguir? Se só em Jesus Cristo existe a vida eterna. Então, nós estamos condicionados pela fé, não por obrigação, não por força, nem por violência, mas pela fé na palavra, pela fé no Cristo vivo, nós estamos condicionados a seguir os seus mandamentos e a seguir aquilo que ele nos ensinou. Hoje eu quero ler com vocês aqui no livro de João, né? São João, no caso, ou João, no capítulo 12, a partir do versículo 45. Vocês que têm a Bíblia, podem abrir a Bíblia e ler comigo, ou ler depois, né? Até eu acho bom que vocês depois procurem ler, né? Realmente, para que vocês confirmem que o que eu estou falando realmente está escrito na Bíblia, né? Que não é uma invenção minha, porque a palavra de Deus, ela é genuína, ela é pura, ela é a que divide, que consegue dividir, né? A alma, o espírito, a medula. Então é muito importante que conheçamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa aqui, é a Bíblia. Então vamos lá, está escrito assim: e quem vem a mim, vê aquele que me enviou. Então, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Isso quem disse foi Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, muitas vezes nós ficamos esperando pelo julgamento de Deus, né? O que será que Deus vai falar para nós no dia do julgamento? Como que será que vamos ser julgados, né? O que Deus... É a palavra. É isso aqui, ó, que muitas vezes nós não damos crédito, que muitas vezes nós temos esse livro na nossa casa guardado, às vezes, muitas vezes empoeirado, e nós não lemos. Nós simplesmente damos ouvido para o que as pessoas falam da palavra, o que as pessoas pregam da palavra, mas eu não leio a palavra. E naquele dia seremos julgados pela palavra. Então Jesus falou: eu vim no mundo para salvar o mundo. Eu vim aqui para salvar. O meu objetivo é que vocês creiam em mim, que vocês me aceitem como Salvador da alma de vocês, que vocês me confessem como Salvador de vocês, para que eu possa confessar vocês diante do meu Pai naquele dia. Porém, eu não vou julgar ninguém. Quem vai julgar vocês é a palavra. É o que está escrito aqui. Se você leu, se você obedeceu, se você cumpriu, se eu li, se eu obedeci, se eu cumpri, a palavra vai me julgar. Porque naquele dia Deus vai dizer: estava escrito,
Como Jesus venceu Satanás quando ele estava jejuando e Satanás veio tentá-lo? Simplesmente Jesus disse: está escrito. Ele citou a palavra, ele citou a Bíblia. Então, não, por favor, gente, nós não podemos nos enganar achando que eu ouvindo alguém falar, a pessoa explanar, a pessoa explicar simplesmente do jeito que ela quer a palavra, eu já estou fortalecida, eu já estou preparada. Não. Precisamos conhecer a palavra, precisamos pegar a Bíblia, ler a Bíblia, ter entendimento da Bíblia, conhecer a palavra, porque a hora que o inimigo vier te tentar, vier te trazer uma palavra diferente, vier duvidar da tua fé, você não vai brigar com ele por você própria, você vai citar a palavra. Você vai dizer, mas está escrito. Mas lá em tal livro, tal capítulo, está escrito. É a palavra que te dá fortaleza, é a palavra que te dá firmeza, é a palavra de Deus que te conduz corretamente, é a palavra de Deus que te salva no momento de grandes dificuldades. Quando você estiver numa situação complicada, longe da tua casa, separado, que você não tem junto com você uma Bíblia, que você não tem este livro na tua mão, mas você leu, você guardou, porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas a palavra que eu vos disse, vocês vão se lembrar das palavras que eu vos disse. Isso ele disse para os discípulos. Porém, os discípulos foram embora e nós ficamos. E como que nós vamos nos lembrar daquilo que Jesus disse se nós não andamos com ele naquela época? Se nós não estivermos com ele naquela época? Nós, na nossa geração, vamos nos lembrar do que Jesus disse através da palavra que nós lemos, que nós procuramos conhecer, que nós buscamos como fonte de vida, como fonte de ensinamento, como fonte de fortaleza para nós e para a firmeza da nossa fé. Quantos e quantos cristãos a gente vê se embaraçando com ideologias, com coisas que as pessoas vêm dizer: você está errado nisso, você está errado naquilo, você não é assim, não é assim, não é assim, e a pessoa se perturba, e a pessoa se embaraça, e a pessoa cai em deslize, e a pessoa acaba se enfraquecendo na fé. Por quê? Porque não conhece a palavra. A palavra deve estar em nosso coração, plantada. E como que eu vou plantar essa palavra no meu coração? Lendo, observando, estudando, buscando conhecimento de Deus através da Bíblia, que é o livro que ele nos deixou. Então, a palavra de Deus é a fortaleza para nós. Lá no livro de Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela é a lâmpada e ela é a luz para a nossa vida, para o nosso caminho, para as nossas ações, para aquilo que precisamos fazer, para aquilo que precisamos combater, para essas ideologias que vêm tentar derrubar a nossa fé. Porque você vai citar como Jesus citou lá no deserto, quando Satanás foi para tentá-lo, ele citou a palavra, ele disse: está escrito. Então, aquele que é conhecedor da palavra, aquele que conhece a Bíblia, aquele que lê a Bíblia, guarda a palavra no seu coração, busca entendimento em Deus, ele não se embaraça, ele não cai, ele não perde a fé. Não estou dizendo que ele não peca, que ele não erra, não é isso que eu estou dizendo. Porque nós somos seres humanos sujeitos às paixões, né, deste mundo, às paixões carnais, e às vezes a gente tropeça sim, às vezes a gente cai sim, mas como conhecedores da palavra, nós vamos saber que se a gente se arrepender daquele erro, daquele tropeço, daquele pecado, temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo, que vai nos defender. Porém, precisamos nos arrepender e confessar diante de Deus, né?
essa fraqueza. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso só pode se revelar, se manifestar no conhecimento para nós, se nós lermos a palavra. Então, gente, por favor, não vai nessa onda só de revelação, tá? Buscando revelação aqui, buscando revelação ali, buscando. Deus vai revelar muitas coisas, porque Deus usa os seus servos, Deus usa os seus profetas, mas mesmo nesse momento que Deus estiver revelando, que Deus estiver se manifestando, você vai ter certeza que é Ele nessas manifestações e você vai ter certeza que é Ele nessas revelações, porque você vai compará-las com a palavra. Com a palavra. Tudo você compara com a palavra de Deus. Então, você comparando com a palavra de Deus, você vai ver que tem coerência, que é racional, que aquilo que está sendo dito, aí sim, você vai dar crédito e aí sim, você vai seguir e você vai obedecer. Então, é muito importante e não se esqueçam, naquele grande dia do julgamento, não será Deus te julgando, não será Jesus te julgando, mas quem vai te julgar é a palavra. Você leu, você obedeceu, você tinha conhecimento, você fez, mas eu não li a Bíblia, porque me disseram que ler a Bíblia não pode. Tá. Está escrito isso na Bíblia? Onde que está escrito na Bíblia? Qual capítulo, qual versículo que está escrito que você não pode ler a Bíblia porque a Bíblia deixa você doido, porque a Bíblia deixa você confuso? Porque onde? Tem isso escrito na Bíblia? Não, não tem. Então, você não tem escapatória e não tem como escapar desse julgamento. Quando Jesus voltar nas nuvens para guerrear no Armagedon, lá em Apocalipse fala que ele vai guerrear com a palavra. Ele não vai usar arma de guerra, ele não vai usar arma de fogo, ele não vai usar nenhum tipo de arma. Da boca dele sairá uma espada afiada com 2 gumes, que é a palavra. O verbo de Deus se fez carne. Lá no Velho Testamento, Jesus era apenas o verbo, era a palavra, era a promessa. Porém, ele se fez carne, nasceu, se fez homem, cumpriu o papel dele aqui, morreu, ao 3º dia ressuscitou, subiu e vai voltar. E quando ele voltar na guerra do Armagedon, naquela grande guerra que vai haver ali com todos os reinos e os reis que vão tentar enfrentá-lo juntamente com Satanás, ele não vai descer nas nuvens e lutar com canhão, com arma nuclear, com nada. Ele simplesmente vai sair da boca dele uma espada afiada. E o que é essa espada? É a palavra. Então, toda a fortaleza da igreja, toda a fortaleza do cristão, toda a fortaleza daquele que serve a Deus, toda a fortaleza daquele que busca se aproximar de Deus, está aqui no conhecimento da palavra. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é tremendo e Satanás conhece a palavra. Satanás conhece a Bíblia. Quando Jesus chegou próximo daquele endemoniado, né? O demônio que estava nele falou para ele assim: o que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Ainda não chegou o nosso tempo. Por quê? Porque ele conhece pela palavra que existe um tempo que ele vai ser lançado no abismo. Ele conhece a palavra, por que você e por que eu não podemos ler a Bíblia e conhecer a palavra? Então, gente, vamos buscar conhecimento do Senhor enquanto há tempo, porque poderemos entrar numa situação complicada, difícil, que nós não teremos a Bíblia conosco. Ela pode ser confiscada, ela pode ser queimada, ela pode ser levada embora, ela pode ser retirada de nós, porém, eu li, você leu, e o Espírito Santo nos fará lembrar, nos momentos mais cruéis da nossa vida, as promessas que Deus nos fez
que Jesus nos fez e o que é que nos aguarda: uma nova Jerusalém, uma nova cidade onde as ruas são de ouro e os muros de cristais. Olha a glória dessa nova cidade para aquele que for vencedor, para aquele que conseguir se aproximar para o arrebatamento, para estar com Deus para sempre. Então, não vamos vacilar nesses últimos dias, não vamos cochilar, vamos buscar conhecimento da palavra. É muito importante conhecer a palavra. Eu tenho 42 anos que eu aceitei Jesus Cristo como o Salvador da minha alma e eu tenho lido a palavra, e eu tenho estudado a palavra, e eu tenho buscado a palavra, e por isso eu tenho essa firmeza diante de Deus, a minha fé em Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo como Salvador da minha alma, o Espírito Santo como Consolador que está comigo dia e noite, me ajudando e me fortalecendo. Assim é comigo, assim é com cada cristão que se entregou nas mãos do Senhor. Temos que ler. Ninguém poderá te tirar do caminho de Deus, ninguém poderá te fazer desviar, se você for conhecedor da palavra. Amém? Deus abençoe, gente. Isso foi um alerta para mim também, um alerta para mim, me despertou. E nós cristãos, Igreja de Jesus Cristo, desses últimos dias, dos momentos difíceis, precisamos nos despertar a buscar ao Senhor em oração e ler. Ter conhecimento, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto, porque o Senhor está prontíssimo para nos responder, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar visão espiritual das coisas que virão e das coisas que acontecerão. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo, aquele que morreu e foi crucificado por nós, porque não existe outro caminho e não existe outro nome que eu possa clamar, buscar para ser salva, e nem você, porque Ele é a pedra de esquina. Abençoados sejamos todos nós, que Deus fique conosco, nos protegendo, nos guardando e nos alertando cada dia mais. Fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus Cristo, na paz do Senhor, na paz daquele que nos remiu do pecado. Deus abençoe a todos